Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temos um número maior de pessoas aqui. Vamos conversando comigo. Verifiquem se o áudio tá bom, se não tá chiando. Conversem comigo por aqui, ó. Pelo chat. Aí, Matheus, salve. Tyson, boa noite. Isso aí, galera. Vamos nos reunindo. E daqui a pouquinho a gente já começa diretão, né? É um tema muito interessante. É um tema que vale a pena nós aprofundarmos e perceber o seguinte: desde o século XIV, que a gente vai ter aí uma expansão da economia mundial. Né? Não é propriamente um capitalismo, a gente fala muito em mercantilismo, mas o mercantilismo ele vai lançar justamente as bases para aquilo que nós conhecemos hoje. Né? Essa realidade que nós temos hoje, ela não surge de uma hora para a noite, né? De uma hora para outra, né? Não é do dia para a noite. Olá, Marcela, boa noite. A Brenda também já chegou. Acho que o Matheus eu já conversei com ele. Beleza, quem precisar de alguma coisa, a Isabelle também está por aqui, é só mandar esse oi aí no chat, ok? Mas então vamos lá. Peguem, por favor, o material do PET de vocês. Está escrito aí globalização e meio ambiente. Vamos lá. Entendi. Obrigado, viu? Melhoras aí, viu, Kelvin? Que dê tudo certo. Que dê tudo certo. Então vamos lá. Podem pegar o material de vocês, seja real ou virtual. Tá, Brenda. Ô, Brenda, eu ainda não consegui recolher todo o material. Chegou material assim, mais de 100 e-mails. Eu estou aqui, chego até com o dedo torto. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando os e-mails e mando um ok de volta ou um recebido. Mas vamos aproveitar que você está aqui e eu estou com esse material aberto. Eu vou pegar aqui o meu endereço de e-mail, ok? E vou colocar aí para você agora. Vamos lá, só um instantinho, hein, galera? Aproveitar aqui para a gente resolver isso, que vai que ajuda mais pessoas também. Então, ó, eu já vou colocar aqui. Esse aí é meu e-mail oficial, braz.oliveira@educação.mg.gov.br. É um Deus nos acuda para a gente conseguir recolher todo esse material. É muita coisa, tá bom? Muita coisa mesmo. Então eu não consigo fazer isso do dia para a noite, não, mas a gente vai fazendo e vai dando tudo certo. Coragem. Mas então vamos para o PET? Então vamos lá. Eu coloco aqui, pegando o material, né? Ele começa dizendo assim, ó, que existem, né, os efeitos da globalização e esse efeito ele acontece na natureza. Sim, por quê? A globalização, né, ela parte de um processo aonde você tem que ter algo para se vender, né? Esse processo da globalização, ele não é diferente da ideia, por exemplo, da ideia de mercado. Né? Quando você fala, por exemplo, os avanços da tecnologia, nada avança por bondade pura e simplesmente. As coisas avançam porque existe um mercado consumidor. Né? Então não é simplesmente uma bondade. Né? Eu falo muito que a geografia ela nasceu para a guerra porque conhecer um terreno, conhecer um país, conhecer uma rota, saber onde estava um monte, saber onde você tinha um rio, onde estava um deserto, isso valia dinheiro. Isso era informação para ser vendida. Uma pessoa que vendia uma informação dessa, ela podia ser morta. Então, a geografia, né, quando tem um livro que fala assim, né, que a geografia nasceu para a guerra, já entendemos que os avanços geográficos, eles tinham interesses que não eram simplesmente humanistas, eram interesses de lucro. Né? Quando
os nossos antepassados, Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, esse pessoal sai pelo mundo e a cada país que eles colonizaram, aqueles territórios falam exatamente a língua deles, repare, eles não o fizeram por uma questão altruísta, aquilo era uma questão de sobrevivência, era uma questão de lucro, era uma questão de termos, como é que eu vou falar aqui, de ter, na verdade, ganhos com essas viagens. Dito isso, é importante perceber que o ser humano ele sempre conseguiu produzir impactos na natureza. Mas aonde que eu quero chegar aqui? Até, por exemplo, o século XVIII, esses impactos eles eram menores, porque, por exemplo, para você cortar uma árvore, você precisava de 1 até 2 homens com machado, com serra, etc. Para você fazer grandes obras, você precisava de uma quantidade imensa de pessoas com picareta, com pá, com enxada e etc. A partir do século XIX, vai ter uma mudança muito grande. Né? E qual é essa grande mudança? A chegada das máquinas, o uso do carvão mineral, a capacidade de intervenção muito maior na natureza depois da Revolução Industrial, gente, isso vai levar a uma mudança que não é pequena. Né? Se você tinha, vamos dizer, décadas para arrancar árvores de uma determinada região, por exemplo, pau-brasil no Brasil aqui, o corte era feito pelos indígenas, pelos portugueses, por escravos, e demorava. Então você gastou décadas para ter um impacto dessas árvores que eram retiradas. Hoje não. Né? Se você pegar do final do século XIX até agora, nesse momento presente, os equipamentos que nós temos para cortar madeira, para cavar a terra, para retirar minério, são coisas assombrosas, né? São coisas espetaculares. Aqueles caminhões das áreas de mineração, né, eles são do tamanho de prédio. Então, nós estamos falando de uma área, né, que tem um poder muito grande de modificar a natureza. Bom, e até por volta dos anos 50 e 60, a gente não tinha uma percepção que isso realmente era prejudicial à natureza. Né? Bom, sempre teve água, bom, sempre teve ar, sempre teve tudo, e por que acabaria agora? Só que vai ter aí uma mudança. Né? E que mudança é essa? Muitas pessoas começam a perceber uma questão de causa e efeito. Né? Bom, mas e se eu destruir todas as florestas? Mas e se eu poluir todas as águas? E se a gente morrer de fome ou de sede porque nós contaminamos todo o solo? Nós vamos vender para quem? Veja bem, nós precisamos então entender que esse processo de globalização, ele usa como referência as matérias-primas vêm da natureza. E se essas matérias-primas, elas vêm da natureza, umas conseguem se repor, outras não conseguem. Outras não vão conseguir. E aí, voltando aqui para o PET, o que os autores vão dizer? Que tal panorama influencia, sem dúvida, a forma como o ser humano interage e gera impacto sobre o meio natural. Corretíssimo. No âmbito da questão ambiental na globalização, podemos considerar como principal marco histórico para a intensificação da alteração do meio natural pela sociedade a Revolução Industrial. Também acabei de falar sobre isso aqui. Né? Essa industrialização, ela ampliou o consumo, também já comentei sobre isso, e uma pressão imensa sobre os recursos naturais, que também já falei sobre isso. Dito isso, o que nós temos que entender? Que essas mudanças, elas foram sentidas porque houve, né, um aprimoramento na genética dos animais, a melhoria das sementes. E tem algo que é fundamental. Vamos pensar o seguinte, né, uma coisa bem básica.
É como se nós tivéssemos uma melancia, e imagina que essa melancia alimentaria 2 pessoas no ano de 1800. Então, 2 pessoas eram alimentadas com uma melancia. E aqui eu não estou entrando no aspecto tecnológico. Mas aí, presta atenção aí, galerinha. O que acontece? Quando chega 1900, aí já são 4 pessoas. 1920, 6 pessoas. 1950, 8 pessoas. 1970, 12 pessoas. Ano 2000, 20 pessoas. 20 pessoas vão ter que sobreviver com essa melancia. Perceba, a Terra não aumenta um palmo, não existe 1 milímetro de água além do que sempre existe no planeta Terra. Esses números não mudam. Ou a água está no corpo humano, ou está no céu, ou está congelada, ou é vapor, ou está nos mares, lagos, oceanos, ou nos lugares subterrâneos. Então, o que eu quero assim que vocês percebam é que aquilo que é natural não aumenta. A degradação aumenta. Mas você vai ver que se não houver um controle por parte do ser humano, nós vamos ter uma grande degradação de florestas, nós vamos ter muita poluição dos mares, e nós temos aí uma questão que é o aumento muito grande da população. Gente, a população aumentou numa quantidade imensa, né? Então, se nós falávamos em menos de 1 bilhão de pessoas há pouco mais aí de 150 anos, nós estamos falando hoje em 7,3 bilhões de seres humanos no mundo. E qual que é a conta que a gente tem que fazer aqui? Não é bem nenhuma conta, mas qual a análise, pelo menos 2 que nós temos que fazer? Primeira, as pessoas não conseguem mais se manter morando nas cidades, produzindo seu próprio alimento. Parece óbvio, né? Mas só para entender, nós que moramos nas cidades e muitas vezes não temos quintal, e se você pegar uma imagem de Hong Kong que eu já mostrei para vocês, que o pessoal que mora em gaiola, há pessoas que não têm nem espaço, se quisesse, por exemplo, plantar alguma coisa. Algumas pessoas plantam um tomate, um pezinho de laranja daqueles ornamentais, mas aquilo é muito mais um entretenimento do que alimentação de verdade. Alimento, para manter uma família, você precisa de um volume de terra grande. Você precisa ter uma área extensa. Essas áreas custam muito caro e as pessoas não estão dispostas a mudar para um sítio, uma chácara e viver daquilo que elas produzem. Elas preferem trabalhar nas mais diversas áreas, e aí elas vão comprar esses produtos nos mercados, supermercados, hipermercados, nas feiras do produtor rural, enfim. Mas ele não está disposto a produzir isso. Né? Então, uma pessoa que trabalha como educador, ou uma pessoa que trabalha como médico, advogado, seja lá o que for, ele não tem tempo de plantar sua própria roça. Então, ele designa de uma maneira, entre aspas, outros para fazer. Quem faz isso? Nós temos os grandes do agronegócio, que produzem em escala, e muitas vezes isso é exportado. Então, se nós, por exemplo, vamos avaliar, eu estou falando aqui de uma região do Alto Paranaíba, Patos de Minas, onde o agronegócio é uma força intensa, imensa. Então, nós temos pessoas que produzem algodão, nós temos pessoas que produzem milho, temos pessoas que produzem muito leite, e esses produtos, na verdade, são matérias-primas, que uma parte fica na cidade, uma parte fica em Minas, uma parte fica no Brasil, mas outra parte ela é exportada. Ou seja, existe matéria nossa que vai para outros países. Bom, e aonde entra essa questão com a globalização? Quer dizer que dificilmente dentro das nossas casas, nesse exato momento, você não tem algum produto que tenha alguma origem chinesa, por exemplo. Né? Talvez aqui, esse mouse que eu estou utilizando, ele tenha sido feito na China. Made in China. O prato suculento que às vezes um chinês está comendo lá agora, né, saiu de um pasto aqui da região do Alto Paranaíba.
talvez aquela sopa com um pedacinho de porco, né, que estão agora degustando lá no Japão, tenha saído aqui da nossa suínco, né, ou de rebanhos de suínos aqui da nossa região. A globalização também tem a ver com isso, quer dizer, existe um ir e vir de produtos. A nossa região ela se especializou principalmente dentro do agronegócio, mas nós temos também o comércio, né? E temos esse pequeno produtor rural, que é esse que vem vender abóbora, que vende queijo na feira, que vende doce, que vende aquele mel que ele retirou direto da natureza. Então, quer dizer, existe uma mescla muito interessante entre a internet de alta performance, né, que é o sonho de todos nós, e aquele queijo fresco que foi feito pelo seu João, pela dona Ana, aqui a poucos quilômetros da cidade. Ou seja, a globalização, num processo assim bem caseiro, ela nos impacta das mais diversas formas. E impacta a natureza também? Também. Por quê? Quando você vai passar aquele fim de semana na fazenda, né? Quando você vai visitar alguém na roça, você fala assim, vou ficar mais perto da natureza. De fato, mas não é uma natureza que a gente chama de primeira natureza. Ali já é uma natureza humanizada. Ali nós temos o pasto, você vai perceber que já tem o curral, tem cerca, aqueles animais que estão ali, eles são animais domesticados. Então, essa natureza, primeira natureza, ela ainda, na nossa região, existe em alguns lugares. E muitas vezes existem porque existe uma legislação que diz que você não pode desmatar tudo, tem que sobrar um pedaço que é chamado reserva ambiental. E nessas reservas ambientais, você vai ver que vai proliferar lobo-guará, vai proliferar o tamanduá, né, o tamanduá-bandeira, tatu, em alguns lugares ainda tem onça, você ainda tem em alguns lugares a capivara. Quer dizer, esse contexto de fauna e flora, ele só é possível porque nós temos leis que protegem tudo isso. Mas e quando é nas cidades? E quando são as empresas, as indústrias? Bom, essas empresas e indústrias também têm que tomar os seus cuidados, né? Elas não podem jogar diretamente no rio o resto da produção industrial. Elas têm que ter um cuidado especial com o lixo e aonde esse lixo é descartado. Ou seja, o que o ser humano percebeu muito recentemente? Que existe uma consequência, né? Existe uma consequência quando eu só utilizo da natureza, mas não sou capaz de dar o tempo necessário para que ela se recomponha. Há muito pouco tempo também, né, domingo, nós tivemos uma barragem que estourou aqui num lugar muito pertinho nosso, que é Perdizes, né? E o que barragem era essa? Era uma barragem feita para irrigação, né? Ela estourou no meio de uma lavoura. Essa água, né, que rompeu, ela caiu numa outra lagoa e até o momento não tivemos aí maiores consequências. Mas tem consequência, tá bom? Isso tem consequência. Outra coisa, perguntas, dúvidas, deixem aqui no chat. Outra coisa, eu acho bacana também usar o YouTube, porque depois, quem quiser, quem perdeu essa aula, vai poder assistir novamente, tá bom? Alguma pergunta, podem deixar aqui no chat. Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, emergem os problemas socioambientais urbanos. Agora eu estou pegando aqui a leitura do próprio PET. Como a extrema poluição, a formação das ilhas de calor, a questão da inversão térmica e os impactos gerados pela má destinação dos resíduos sólidos e da ausência de saneamento ambiental. Quando a gente fala meio ambiente, é importante dizer que nós estamos falando do ambiente como um todo, né? O meio ambiente, ele começa lá no meu quarto. Então, essa ideia do ambiente, ou meio ambiente, não é necessariamente a natureza virgem, inexplorada, mas é a busca do equilíbrio entre aquilo que é a necessidade humana,
aquilo que nós retiramos da natureza, o tempo para a natureza se recompor e, ao mesmo tempo, o cuidado que nós devemos ter com essa natureza. Porém, o que o ser humano faz de uma maneira geral? Nós não abrimos mão, né, daquilo que nós conquistamos. Ninguém quer abrir mão da internet, as pessoas não querem abrir mão do seu celular, da energia elétrica, ninguém quer voltar a usar lamparina. Mas também é importante perceber que, quando eu falo assim, o mundo é desse jeito, eu tenho que perceber que eu estou falando do mundo que dá conta de comprar. Ou seja, esse mundo que eu estou conversando com vocês aqui, utilizando, né, fibra ótica, utilizando câmera, computador, ele só é possível por causa da energia, ele só é possível pela questão até da leveza dos materiais, pelos fios condutores, pelos satélites, por toda uma tecnologia que nem nasceu para isso. É interessante perceber também que boa parte do que nós chamamos de tecnologia, elas iniciaram muitas vezes com fins militares, e aí foram sendo aprimoradas. E quando se percebeu que para nós termos tudo isso, existe uma consequência ambiental, e aí hoje nós estamos num momento interessante. Quando eu digo interessante, talvez eu pudesse dizer preocupante, é que muitas pessoas deixaram de acreditar que a natureza possa, por exemplo, deixar de existir, ou que nós estejamos influenciando no aquecimento global, efeito estufa e etc. E isso não é uma discussão fácil. Por quê? Porque ela tem um cunho político. Né? O que quer dizer esse cunho político? Quer dizer que é mais interessante para um país, por exemplo, entender que, porque ele tem muitas fábricas e muitas indústrias, aquilo que ele está jogando no ar não está poluindo e nem está aquecendo o meio ambiente, portanto, é interessante pensar dessa forma. É assim? Honestamente, não sabemos. Cada um meio que pega essa verdade, não numa perspectiva científica, mas numa perspectiva de interesses. E quando nós falamos de interesse, aí nós estamos entrando num campo que não tem limites. Vamos então pegar fatos. Quanto mais pobre é uma região, muitas vezes mais ela sofre a ação dos problemas ambientais. Por quê? Porque são áreas que não têm lei, não tem legislação, né? Outros países e empresas, eles vão e retiram a madeira, retiram riquezas, eles constroem muitas vezes ferrovias, mas são ferrovias para transportar minérios e riquezas de países mais pobres para serem utilizados nos países mais ricos, e muitas vezes, e não raras vezes, esses recursos eles não se tornam benefícios para a população. Beneficiam um grupo específico dos governantes, das famílias mais próximas aos governantes, mas não se vê melhoria na vida das pessoas mais pobres. Né? Podemos citar, por exemplo, alguns países da África, eu vou falar aqui de Angola, que é um contexto que eu conheço um pouco mais. Contudo, no cerne do processo de transformação e evolução das técnicas e dos objetos técnicos que atuam no processo de produção do espaço geográfico, existe uma incessante busca por alternativas que defendam o desenvolvimento econômico da sociedade com a preservação do meio natural. Isso já é um consenso. Bom, qual que é o consenso? Eu preciso ter algum tipo de cuidado com o meio ambiente, porque onde eu não tenho esse cuidado, tudo vai se tornar inviável. Né? Essa água que chove sobre nós, ela precisa de condições específicas para condensar. Bom, por que não chove no deserto? Até quando tem nuvem lá. Tem uma questão ambiental ali. E eu não estou dizendo que foi provocada pelo ser humano. Estou dizendo que existe uma questão que é ambiental. Aquele ambiente, né, extremamente seco, muitas vezes tem nuvens, mas não tem a chuva. Então, perceba, áreas que têm água são naturalmente as áreas que mais chovem. Por quê? Porque é um processo cíclico. Aqui eu estou dando só um exemplo, buscando lá da quinta, sexta série, né? É o processo hidrológico. Existe um processo que é cíclico. E quando esse processo, que é cíclico, ele é quebrado,
todo mundo sofre. Ó, desmatamos toda uma região, aqui era tão bom para chover, não chove mais. As coisas têm consequência. Né? As coisas têm consequência. Aí vamos continuar aqui, ainda usando o PET. De todo modo, a atenuação dos efeitos da globalização sobre o meio ambiente perpassa por uma série de desafios, tais como vencer a lógica do desenvolvimento via consumismo, os impactos das desigualdades sociais, as questões que são negativas dentro do processo de urbanização, né? E exige uma conscientização individual, mas, ao mesmo tempo, eu preciso também de uma conscientização de nível governamental e planetário. O professor, o que quer dizer isso? Bom, quer dizer que as pessoas têm uma responsabilidade, desde o momento que a gente elege, né, um governante, até o momento da minha própria participação individual nesse processo. Ah, eu sou super favorável à natureza, mas eu não jogo o lixo nos locais corretos. Ah, eu sou super favorável à natureza, mas o cara fuma e joga, né, a bituca do cigarro no chão. Eu não me preocupo, né, com o meu espaço, ou me preocupo em plantar uma árvore. Todo mundo gosta da sombra, mas ninguém quer varrer as folhas. Então, dito isso, né, já pensando em passar para a atividade de vocês, perceber que nós temos esses dois aspectos. O primeiro, que é essa responsabilidade individual, e o segundo, que seria essa responsabilidade numa lógica global. Ou seja, enquanto turma na escola, por exemplo, nós temos ali uma consciência coletiva. Né? Ah, mas a tia vai varrer. Tá, mas você pode muito bem colocar na lixeira. Por que isso? Consciência coletiva. Né? Tudo isso que nós fazemos, essa maneira que nós temos de conscientizar a partir de nós mesmos, ela permite que nós tenhamos muito mais sucesso numa escala mais ampla. Porque nós não temos que aprender do zero. Nós vamos colocando de forma coletiva aquilo que nós temos certeza que é importante numa escala que também é individual. É um processo que se retroalimenta. Se eu sou uma pessoa particularmente preocupada com o meio ambiente, eu sou alguém que vou aprender a conscientizar outras pessoas que isso é importante, que isso faz diferença. Aqui no chat eu não vi nenhuma pergunta ainda. Alguém gostaria de deixar pergunta? Ou alguém deixou pergunta lá no nosso grupo? Eu vou visitar o nosso grupo para ver se tem alguma pergunta lá. Cadê, hein? Vamos ver aqui. Não tem perguntas aqui. Não tem perguntas. Vamos então continuar aqui rapidamente, já caminhando para o final. O pessoal que está com o PET, ok? Peguem, por gentileza, a página 95. Nós vamos agora lá no grupo rapidinho discutir isso aqui. Eu quero fazer alguns comentários, depois vocês vão construir um texto em cima disso aqui, mas isso eu vou fazer lá no grupo. Beleza? Ó, gente, um abraço, estou encerrando aqui esse vídeo e ele fica gravado para que outras pessoas possam utilizar em outras oportunidades, tá? E brigadinho aí por cada like que vocês deixaram. Valeu!